Olá pessoal, hoje eu quero falar um assunto que ele é muito decorrente para quem gosta de debates, para quem tem redes sociais, para quem adora uma disputa de ideias. Eu quero falar sobre os ateus, agnósticos e os doutrinadores. Todos eles querem colocar na sua mente a ideia deles, o raciocínio, que eles estão certos e você errado. Eles querem tomar você para eles. Aqui no meu canal se inscreveram algumas pessoas destas, mas assim que começaram o confronto de ideias entre mim e eles simplesmente deixaram de me seguir. Por quê? Porque o que eles querem não é um conhecimento. Eles querem simplesmente nos trazer para o lado deles, porque eles estão com a verdade. Para mim, não há diferença entre um ateu, um doutrinador e um agnóstico. Por quê? O ateu quer provar que Deus não existe através da ciência. O agnóstico, geralmente, ele usa a história para provar que Jesus não existe. Eles até abrem uma possibilidade para que Deus exista, entendeu? Eles não dizem Deus não existe. Mas também a Bíblia, Jesus, as coisas espirituais, demônios, Satanás, eles não creem, eles querem uma prova. E os doutrinadores? Geralmente os doutrinadores, eles fazem parte de algum grupo fechado, alguma denominação que teve alguma revelação divina, entre aspas, e a partir daí teve uma visão do que é a verdade. E começam a querer pegar as pessoas das outras igrejas, pessoas que não são, para o lado deles, dizendo que só há salvação ali. Para mim não há diferença entre esses três. Todos três são altamente soberbos e usam o conhecimento para querer anular a salvação que há em Jesus Cristo. Por que eu estou falando isso? Pela minha experiência dentro do Evangelho, dentro de debates também, que eu já participei de alguns debates, eles têm o mesmo objetivo, que é querer ganhar você através das ideias dele. Só que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. A história ela é enganosa. Nós, simples seres mortais, não temos acesso aos documentos históricos. Não somos historiadores. Eu queria debater com um historiador. Aí sim, eu poderia ter pelo menos alguma veracidade no que ele está falando. Mas não somos historiadores. O que a gente sabe é o que a gente lê. Livro publicado, ele tem uma certa credibilidade, sim. Só que a história, creio eu, que depende do ponto de vista. Estamos vivendo aqui no Brasil um período de grandes controvérsias por causa do atual governo. Eu posso chegar e escrever que esse governo é péssimo, que esse governo eu não sou a favor, mas pode outra pessoa chegar e escrever um livro dizendo que houve uma mudança, houve uma quebra de paradigmas, enfim. Quem vai estar com a verdade? Qual o livro que vai estar certo? Então, para mim, a história, ela o livro, a história, ela é uma coisa boa, sim, mas tem as suas controvérsias também. E outra coisa, o Vaticano, ele detém a maioria dos pergaminhos, dos documentos históricos, e nós não temos acesso. Então, provar alguma coisa dentro da história, para mim, certos assuntos até são válidos, mas outros não. E questão científica, também tem coisas que a gente prova, mas quando se fala de espiritualidade, não tem como provar a espiritualidade. O reino de Deus, ele não é palpável, ele não é visível. Como é que eu posso explicar o sobrenatural? O sobrenatural não se explica. Essas três categorias, ateus, agnósticos e doutrinadores, eles não têm experiências com o sobrenatural. Eles nunca viram o sobrenatural. Jesus se apresentou para eles. Então não tem como eles entender. O homem carnal, ele não entende as coisas do espírito. Como é que eu posso chegar para você e dizer, olha, eu vi um demônio. E o demônio me falou isso, aquilo outro, ou eu vi um anjo, ou eu vi a voz de Jesus falando comigo. Como é que eu vou provar uma experiência sobrenatural? Não tem como provar, porque o reino de Deus, ele não consiste em palavras, mas em poder. É por isso que a gente vê na Bíblia e também hoje nos cristãos atuais,
os verdadeiros cristãos, eles não só vivem de palavras, eles vivem do poder de Deus. E são muito criticados. A gente vê muitas denominações curando, expulsando demônio, tendo experiência com o sobrenatural. E muitas vezes esses irmãos que são, muitas vezes não têm entendimento do que é o sobrenatural, dizendo que são falsos. Mas a Bíblia está cheia de relatos do sobrenatural. Então, como é que eu debato com essas pessoas, com um ateu, com um agnóstico, com um doutrinador? Primeiro, só entre em uma discussão se você souber o que está falando. Eles geralmente são muito bem preparados, entendem muito de história, os doutrinadores, eles entendem muito da palavra, claro, com a sua visão de evangelho, porque cada um tem uma visão de evangelho, mas você tem que estar preparado para debater com eles. Se você não souber o que está escrito, então não debata. Segunda coisa, quem convence é o Espírito Santo. A gente tem que ir até onde o Espírito Santo manda a gente falar, porque tem assuntos que só o Espírito Santo para falar, para debater, para convencer o homem. O meu irmão uma vez me disse uma história que foram evangelizar e um homem começou a se exaltar, ficou irritado e começou a questionar os irmãos, perguntando se Deus existia, porque ele não estava presente quando ele foi estrupado, assediado sexualmente. E o Espírito Santo soprou no ouvido de um deles e o irmão começou a pedir perdão àquele homem. Disse: me perdoe por eu não estar lá, me perdoe por a igreja não estar lá. Mas o Espírito Santo estava e ele fala assim e assim para você. Aquele homem caiu em prantos, porque o questionamento dele, as ideias dele, não era para debater-se o que ele sabia mais da Bíblia, o que não sabia que Jesus era isso, era aquilo. Aquilo ali, só o Espírito Santo para quebrantar o coração daquele homem. Então é essa a dica que eu dou a vocês. Peçam a Deus sabedoria e discernimento para dar certas respostas. E essas três categorias, eles usam muito as contradições bíblicas. O ateu não crê em Jesus, não crê na Bíblia, mas lê a Bíblia para quê? Não para se autoexaminar, para ter vida eterna. Ele lê para debater, para dizer que ele sabe mais, que ele o Deus dele é o conhecimento dele. O que é que Eclesiastes diz? Que o muito conhecer é enfado, é cansaço, é vaidade. Porque tem gente que coloca o conhecimento acima de tudo. O conhecimento, muitas vezes, ele é tão embriagante que você não consegue mais aprender com ninguém. Na sua cabeça, só você sabe. Eu também já me deparei com pessoas que disseram que tiveram revelações muito grandes da Bíblia, mas elas não estavam aptas para aprender. Eu conversava com elas e tal, elas queriam me ensinar, mas a partir do momento que eu queria falar algo para elas, elas não aceitavam. Elas diziam que elas não precisavam aprender, porque Deus já ensinava a elas. Gente, como diz uma amiga minha, uma obreira amiga minha, quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente conhece a Bíblia, quanto mais revelações Deus dá da Bíblia, mais humilde ficamos. Não existe isso de Deus fazer uma revelação, o seu nariz empinar e a soberba tomar conta do seu ser. Isso não vem de Deus. A sabedoria de Deus, Deus disse que ocultou dos sábios e revelou aos pequeninos. Então, se vocês se depararem com uma pessoa dessas que teve grandes revelações de Deus, mas que não estão dispostas a aprender, com certeza não vem de Deus. Porque o conhecimento puro de Deus, ele é humilde, ele é manso, ele ensina. E a gente também aprende, ninguém sabe tudo. Deus não vai levantar uma pessoa que nunca esteja disposta a aprender. Ninguém sabe tudo. Eu creio em revelação. Deus muitas vezes revela aos seus servos coisas profundas dentro da palavra, mas esse servo se autodenominar o conhecedor, com certeza não vem de Deus. Eu já me deparei com pessoas aqui que se inscreveram no meu canal e de repente quando eu debati com elas, que eu mostrei que
que eu pensava diferente, elas deixaram de me seguir. Peraí, quer dizer que vocês não respeitam o diferente? Quer dizer que eu penso diferente de vocês, vocês não vão querer conversar comigo mais? Isso não existe, gente, isso é soberba. Soberba, e o que levou Satanás a cair do céu foi a soberba, não foi outro pecado, não. Creio que Satanás não aceitava os ensinamentos da sabedoria que vinha de Deus. Ele achava que já estava o topo do conhecimento da sabedoria. A soberba, ela cega. Então, Satanás, ele tem cegado muitos através do conhecimento. O conhecimento é uma coisa boa. Eu sempre gostei de estudar, de conhecer desde minha adolescência. Mas, infelizmente, o conhecimento tem cegado religiosos, tem cegado ateus, tem cegado os agnósticos e tantos outros segmentos. A gente vê se levantar muitas religiões que dizem se basear na Bíblia, mas de Bíblia não tem nada. Eles pegam uma visão, dizem que tiveram uma revelação e não aceitam mais outra coisa. A revelação, quando está fora da palavra, não vem de Deus. E o ateu? O ateu geralmente é muito bem estudado. O estudo dele, a inteligência dele está o separando dele e de Deus. O reino de Deus, ele não é de palavras, o reino de Deus é de poder. Como é que eu vou debater com um ateu? Eu posso até debater a história, mas o espiritual ele não vai entender. Como é que eu vou dizer para ele que Jesus falou comigo? Ele não vai acreditar. Eu também não os culpo, eu entendo, porque tem até muito religioso, tem até muito cristão que não entende as coisas espirituais. Eu também já me deparei com cristãos que não entendem o reino espiritual. O reino espiritual, ele é real. Satanás, ele é real. Anjos são reais. Jesus é real. E para mim falar para uma pessoa dessa que nunca teve essa experiência, eles não vão acreditar. Tem cristãos que não acreditam. Eu fui falar com um cristão sobre batalha espiritual, ele não aceitou. Colocou a Bíblia, isso que ele sabia demais e que eu estava errada, tudo bem. Mas ele não pode arrancar de mim as experiências que eu tive com Deus, com o mundo espiritual. O material não influencia o espiritual, é o espiritual que influencia o material. Então, vocês peçam sabedoria a Deus para lidar com esses 3 tipos de pessoas. Eles estão montados na soberba do conhecimento. E se eles não quebrantarem o coração, eles jamais poderão ver o reino dos céus. O reino dos céus é espiritual, o reino dos céus está dentro da gente. Como é que eles querem provar? Eu sempre digo para eles, se eles querem uma prova, eles visitem muitos templos. E peçam a Deus, se Deus existe, se revele a mim. Só que tem casos que Deus não se revela, porque Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe a quem se revelar. Então é essa reflexão que eu quero deixar para vocês. E a partir da semana que vem vou estar com o celular melhor, vou poder melhorar os meus vídeos. E é isso aí, contem as experiências de vocês, os debates que vocês já tiveram com esses grupos. E que Deus abençoe a cada um de vocês.